Bom dia aos alunos do presencial, bom dia a você que nos assiste do online. É um prazer imenso estar aqui com vocês no dia de hoje. Meu nome é Raíssa, sou professora de Direito Penal aqui no Prolabore. Esta é uma aula de recursos, onde então a gente se propõe a aprender como fazer um recurso administrativo contra o resultado da OAB segunda etapa de Direito Penal. Eu queria passar para vocês algumas orientações preliminares que acho importante de serem esclarecidas, e depois dessas orientações preliminares, a gente vai passar para a correção da prova propriamente dita, ok? Vamos abordar aí a distribuição de pontos, quais foram os erros que eu consegui ver em algumas correções de prova, e aí a gente entra na peça nas questões de 1 a 4. Mas primeiro vamos para as nossas orientações preliminares. Primeira coisa, qual é o tipo de recurso que garante êxito, que normalmente é provido pela banca examinadora? O melhor dos mundos é a situação em que você escreveu exatamente o que consta no espelho de correção, ok? A sua resposta tem perfeita adequação com o que foi cobrado pela banca examinadora. E, no entanto, você não foi pontuado. Então, existe uma clara correção injusta, porque você disse exatamente o que consta como gabarito oficial. Nesse caso, basta dizer para a banca examinadora: banca examinadora, olha, você cobrou na peça prática, no quesito 10, tal conteúdo. Este conteúdo tem exatamente perfeita semelhança, perfeita adequação com o que eu disse na minha respostas nas linhas tais. E aí a minha sugestão é que você transcreva a sua resposta. Por quê? Porque pode ser que o seu garrancho seja incompreensível pelo examinador, não é? Então, para não correr o risco dele não ter entendido a sua resposta e para você não ter sido pontuado, coloque entre aspas a sua resposta, indicando ao examinador, eu disse o que foi cobrado. Ok? Esse é o melhor dos mundos. Se isso aconteceu com você, celebre, porque você tem uma grande chance do seu recurso ser dado provimento. Ok? Professora, eu posso questionar o gabarito oficial? Em tal questão, eu entendo que a resposta correta seria outra, e não a dada pela banca examinadora. Vou questionar porque pelo menos 2 respostas corretas existem. Você pode fazer isso no seu recurso administrativo? Pode. Porém, eu nunca vi dar certo. Nunca vi alguém questionar o gabarito oficial no recurso administrativo, ok? E conseguir êxito nesse recurso. Nunca vi a banca examinadora revendo a sua resposta oficial. Então, posso dizer a vocês que nessa hipótese a chance de êxito é muito menor, ok? Como se faz para interpor um recurso contra o seu resultado da prova? Primeira coisa, a coisa positiva é que é tudo feito pela internet e é de graça, né? Então, você não tem o trabalho de sair de casa, não tem que fazer isso por correio, não tem que ir na OAB, nada disso. Na sua casa, no conforto da sua casa, você consegue interpor este recurso. Como? Entrando no site da OAB-FGV. Então, venham comigo aqui no site da OAB-FGV, que eu vou mostrar para vocês o link de interposição do recurso. Todo mundo conhece, né? OAB-FGV. Eu vou entrar aqui para você, ó. OAB-FGV.br. Quando a gente entra no site oabfgv.br, a gente entra no site, né, dos exames de ordem. Você entra no seu exame de ordem, que é o 27º, não é isso? Clica lá, OAB-MG. Espera. Bom, quando você entra aqui nessa página, abre aqui alguns links sobre este exame de ordem. Desde o início, onde tem a abertura com o edital, ok? Aqui no início tem a abertura com o edital de abertura, até o último ponto. O que consta aqui como último ponto? O resultado preliminar dessa segunda fase, ok? E a consulta individual ao espelho de correção. Se você clica neste link, você consegue ter acesso à sua resposta e como você foi pontuado. Bom, a partir de meio-dia do dia de hoje, vai surgir um novo link aqui.
Vai surgir um link assim, link de interposição do recurso. Aí você vai clicar nesse link de interposição do recurso e vai introduzir o seu recurso neste link, ok? Tranquilo? Pessoal, neste link de interposição do recurso, você vai especificar contra o que você recorre. Você está recorrendo da peça prática? Você está recorrendo da questão 1, da questão 2, da questão 3? De que você recorre? E aí, você vai ter a opção de indicar contra o que você recorre. Atenção! Atenção à limitação de caracteres. São no máximo 5.000 caracteres. Então, você não vai, no seu recurso, fazer citação à jurisprudência, à doutrina. Nada disso interessa para a sua aprovação, ok? O que importa? Importa demonstrar que a correção feita pela banca examinadora foi injusta, porque a sua resposta tem perfeita adequação com o que foi cobrado no gabarito oficial. É isso que importa. Então, você vai ser claro, objetivo, não vai usar palavras rebuscadas, vai usar as suas palavras, a que você está familiarizado, ok? Para que o português seja claro e fácil de compreender. Bom, e aí, você não precisa fazer endereçamento, fechamento da peça, fatos, fundamentos e pedidos, nada disso. Vai
que eles estariam juntos, esclarecendo que não se conheciam anteriormente e nem tinham informações pretéritas sobre o adolescente e o denunciado. Então, o imputável e o inimputável não se conheciam anteriormente. Não existem informações de envolvimentos anteriores do adolescente ou do imputável com a prática de crimes, ok? O adolescente, ouvido, disse que conhecera João no dia anterior à sua apreensão. Aqui, ó. João conheceu o adolescente no dia anterior à apreensão e que nunca o tinha visto antes vendendo drogas. Em seguida, a oitiva das testemunhas da acusação e defesa, foi realizado o interrogatório do acusado, sendo que nenhuma das partes questionou o momento em que este foi realizado. Outra informação importante, nenhuma das partes questionou o momento em que o interrogatório foi realizado. Vamos por partes? A câmera aqui comigo, por favor. Pessoal, por que será que foi dito que o imputável e o inimputável não se conheciam preteritamente, que não se sabia de envolvimentos anteriores do adolescente ou do maior João com a prática do tráfico de drogas? Tudo isso está a indicar que não havia estabilidade e permanência para a prática do suposta associação para o tráfico de drogas. O que é a associação para o tráfico de drogas? É uma associação estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas. É necessário essa conduta permanente de se associar para a caracterização do artigo 35 da Lei de Drogas. Ora, se houve somente um concurso eventual de pessoas para a prática do crime de tráfico de drogas, sem estabilidade, sem permanência, não existe 35. Existe somente o crime do artigo 33, tráfico de drogas. Outra informação importante, o interrogatório foi realizado como último ato da IJ. E nenhuma das partes se insurgiu quanto a isso. O que será que isso quer indicar? Ora, se alguém, seja a acusação, seja a defesa, entende que o interrogatório não deveria ser o último ato da IJ, seja porque deveria ser o primeiro ou no meio do caminho, não sei. Esta parte que não concorda com isso tem que insurgir na primeira oportunidade que pode falar nos autos. Então, na própria AIJ, a parte, acusação ou defesa, deveria dizer, pela ordem, excelência, o interrogatório não pode ser realizado neste momento. O correto seria ser realizado neste momento. E aí, o juiz vai analisar se tem procedência ou não aquilo que foi alegado pela parte, ok? Por quê? Porque eventual vício tem que ser discutido pela parte na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Se a parte não arguiu aquela nulidade no momento oportuno, ocorreu a preclusão e ela não pode se insurgir posteriormente. Perfeito? Além disso, se o interrogatório não foi realizado no momento oportuno, seja a parte que se entende prejudicada, ela tem que demonstrar qual é o prejuízo decorrente do interrogatório sendo realizado como último ato da IJ. Perfeito? Tenha tudo isso em mente, porque isso é importante para a nossa peça prática. Voltando aí na leitura da peça. Onde é que eu parei? Na ocasião, João confirmou que o material que ele e Marcelo traziam seriam destinados à ilícita comercialização. Ele ainda esclareceu que conhecera o adolescente no dia anterior, que era a primeira vez que venderia drogas e que tinha a intenção de praticar o ato juntamente com o adolescente somente aquela vez, com o objetivo de conseguir dinheiro para comprar uma moto. Então, mais uma vez, aqui a questão deixa clara a ausência de estabilidade e permanência. Existe um único fato criminoso caracterizador do tráfico de drogas, um único fato isolado, não existe estabilidade e permanência. Continuando, foi acostado o laudo de exame definitivo de material entorpecente, confirmando o laudo preliminar, e a folha de antecedentes criminais de João, onde constava uma anotação referente a crime de furto ainda pendente de julgamento. Você pode ter certeza, toda vez que o exame da ordem diz que existe uma CAC ou FAC com ações penais em andamento,
como é o caso, né? Uma anotação por furto ainda pendente de julgamento, pode ter certeza que a prova da ordem vai pedir para você discutir isso. Isso caracteriza maus antecedentes? Isso caracteriza reincidência? Tudo isso, com certeza, é discutido sempre, toda vez que isso é cobrado. O juiz, após a devida manifestação das partes, proferiu sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Em um primeiro momento, absolveu o acusado do crime de associação para o tráfico, por insuficiência probatória. Perfeito, não é? O juiz agiu com acerto, afinal de contas. Se não existe prova da estabilidade e permanência para a prática do tráfico de drogas, o réu tem que ser absolvido do crime do artigo 35. Perfeito. Em seguida, condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, ressaltando que o réu confirmou a destinação das drogas à ilícita comercialização. Olha que interessante, pessoal. Aqui consta que o réu confirmou a destinação ilícita de drogas, ok? E o magistrado se valeu disso para condenar o réu. Ora, temos uma confissão que foi utilizada para formar o convencimento do julgador. Por isso, a confissão espontânea tem que atenuar a pena nos termos da súmula 545 do STJ. No momento de aplicar a pena, fixou a pena base no mínimo legal, reconhecendo a existência de atenuante da confissão espontânea. Aumentou a pena em razão da causa de aumento do artigo 40, inciso 6 da Lei 11.343 e aplicou a causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º, restando a pena final em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias multa, a ser cumprida no regime inicial aberto. Entendeu, magistrado, pela substituição da PPL por 2 PRDs. Bom, então, a questão narra uma sentença penal condenatória. O Ministério Público, ao ser intimado pessoalmente dessa sentença penal condenatória, apresentou o recurso cabível em 25 de outubro de 2018, acompanhando das respectivas razões recursais, requerendo. Bom, primeira coisa que eu pergunto para vocês, este recurso interposto pelo Ministério Público, ele é tempestivo? Foi interposto no prazo legal? Qual recurso é esse que foi interposto pelo Ministério Público? Se o Ministério Público recorre de sentença penal condenatória, que ele entende que deveria ser de outra maneira, o recurso adequado é o de apelação. Qual que é o prazo de apelação? 5 dias. Se ele foi intimado em 22 de outubro de 2018 e interpôs em 25 de outubro, está dentro do prazo? Tá, não tá? Então, o recurso do Ministério Público, ele é tempestivo. Perfeito. Pode ser conhecido. Vamos lá. O que foi arguido nesse recurso? Nulidade da instrução, porque o interrogatório não foi o primeiro ato, conforme prevê a Lei de Drogas. Condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico, já que ele estaria agindo em comunhão de ações e desígnios com o adolescente no momento da prisão. E o artigo 35 da Lei de Drogas fala em reiteradamente ou não. Aumento da pena base em relação ao crime de tráfico, diante das consequências graves que vem causando para a saúde pública e a sociedade brasileira. Afastamento da atenuante da confissão, já que ela teria sido parcial. Por que a confissão espontânea foi parcial? Parcial, pessoal, porque o MP denunciou o João por tráfico e associação para o tráfico. E, no entanto, o João confessou somente o tráfico de drogas. Ele não confessou a associação para o tráfico. Por isso, uma confissão parcial, ok? Letra E. Afastamento da causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º, independentemente da condenação pelo crime do artigo 35, considerando que o réu seria portador de maus antecedentes, já que responde à ação penal em que se imputa a prática do crime de furto. F. Aplicação de regime fechado diante da natureza hedionda do delito. E G, afastamento da substituição de PPL por PRD diante da vedação legal prevista lá no 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Já o acusado e a defesa, intimados do teor da sentença, mantiveram-se inertes, não demonstrando interesse em questionar. Olha aqui,
Acusado e defesa técnica não tiveram interesse em questionar a sentença penal condenatória. Eu pergunto, será que você vai fazer um recurso de apelação contra a sentença penal condenatória proferida por esse juiz? Um recurso de apelação onde, por exemplo, você vai pedir a absolvição do João em relação ao crime de tráfico de drogas porque você entende que não existem provas suficientes para condenação? Não, essa não é a peça adequada e a razão é simples. O enunciado da questão te disse que o acusado e a defesa não se resignaram, não se insurgiram contra a decisão proferida. Eles estão o quê? De acordo, ok? Então, recurso de apelação feito pela defesa não era a peça adequada. Continuando na leitura da questão. O magistrado, então, recebeu o recurso do MP, intimou no dia 5 de novembro de 2018, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país, você, advogado de João, a apresentar a medida cabível, com base nas informações expostas na situação hipotética e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de HC e embargo de declaração, no último dia do prazo, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Então, vamos começar, pessoal, falando sobre essa peça. Que peça pode ser aquela logo após uma sentença penal condenatória, onde o Ministério Público se insurgiu contra ela, fez um recurso de apelação, dizendo que a situação do réu deveria ser piorada, não é isso? A defesa não se insurgiu contra a sentença penal condenatória. Qual é a peça a ser apresentada? Só pode ser contra razões de apelação. Contra razões, a apelação oferecida pelo Ministério Público, perfeito? Vamos começar pelo prazo? Qual que é o prazo das contrarrazões de apelação? O prazo é de 8 dias. Contrarrazões de apelação, cujo fundamento legal é o artigo 600 do CPP, com prazo de 8 dias. Como é que a gente faz para calcular prazo? Porque a questão pediu para você colocar no último dia do prazo, não é? Como que a gente faz isso? A gente desenha o calendário. Tem que desenhar o calendário, necessariamente. Faça o calendário na prova da ordem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A prova da ordem te disse: a defesa foi intimada para apresentar as contrarrazões. Que dia? 5 de novembro. E 5 de novembro seria uma segunda-feira. Então, você escreve aqui que 5 de novembro foi uma segunda-feira. A partir disso, a gente consegue completar o nosso quadrinho. Vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem bastante dias aqui no nosso quadro? Tem, não tem? Agora a gente consegue saber o último dia do prazo. Bom, se contra razões de apelação tem prazo de 8 dias e pediu para datar a peça no último dia do prazo, e a defesa foi intimada no dia 5, sendo terça-feira dia útil em todo o país, vamos contar o prazo. Prazo de 8 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é o último dia do prazo das contrarrazões? Dia 13 de novembro de 2018. Então, assim, a gente descobriria o último dia do prazo. Por que a gente tem que fazer o calendário na prova da ordem? Ora, vamos imaginar que 13 fosse um sábado, fosse um domingo. É possível que o prazo finalize em sábado e domingo? Não, né? Aí prorroga para o primeiro dia útil seguinte. Então, atenção a isso. Ótimo. Agora que a gente já sabe qual é a peça e qual é o prazo que tem que ser datado essa peça, vamos falar sobre a estrutura da peça e sobre as teses que deveriam ser sustentadas na nossa peça. Primeira coisa, como é que é a estrutura da peça contrarrazões? Contrarrazões é composta de uma petição de juntada ou folha de rosto
Essa petição de juntada ou folha de rosto tem que ser direcionada para o juiz que proferiu a decisão, perfeito? E depois existem as contrarrazões recursais. É uma segunda, né? Vai estar na sua segunda página. As contrarrazões recursais serão direcionadas àquele órgão que vai julgar o recurso de apelação do Ministério Público. Então, quem foi que proferiu a decisão nesse caso? Salvo engano, primeira vara criminal de Maceió, Alagoas, foi isso, não foi? Primeira vara criminal de Maceió, Alagoas. Está aqui no início do nosso enunciado. Primeira vara criminal de Maceió, Alagoas. Então, a nossa folha de rosto ou petição de juntada tem que ser direcionada à primeira vara criminal de Maceió, Alagoas. E as nossas contrarrazões recursais serão direcionadas ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, que é o Estado. Pessoal, nós vamos direcionar as nossas contrarrazões recursais para o Egrégio Tribunal de Justiça de Maceió? Não, né? Segunda instância é dividida por estado e não por comarca, né? Comarca é lá na primeira instância. Então, folha de rosto ou petição juntada para a comarca de Maceió, Alagoas e as contrarrazões direcionadas ao Tribunal de Justiça de Alagoas. Perfeito? O que tem que ter na nossa petição de juntada? Você vai fazer o endereçamento, preâmbulo, onde você vai dizer: João, já qualificado nos autos, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar contrarrazões de apelação nos termos do artigo 600 do CPP, pelos seguintes fatos e fundamentos, ou com base nos seguintes fatos e fundamentos. Pedidos. Requer o quê? Recebimento, processamento e remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. É esses os nossos pedidos da nossa petição de juntada. Perfeito? E depois local, data, advogado, OAB. O que é importante que tenha é o nome da peça, contrarrazões de apelação e o fundamento legal. Artigo 600 do CPP. Professora, e se eu mencionei o artigo 600 do CPP, mas escrevi razões de apelação? Se você escreveu razões de apelação, você provavelmente tirou o zero. E não tem como recorrer disso, ok? Quem fez apelação, ao invés de fazer contrarrazões de apelação, não tem como recorrer disso. Você errou a peça vale 5 pontos, não tem como você conseguir o mínimo de 6 pontos. Lembrando que a peça correta, ela se identifica pelo seu nome e fundamento legal. É o que diz o edital do exame da ordem. Agora, eu vi algumas pessoas que escreveram contrarrazões de apelação, mas não colocaram o fundamento legal correto. Seja porque não colocaram fundamento legal nenhum, seja porque colocaram um fundamento legal errado. Por exemplo, eu vi gente que colocou contrarrazões de apelação, artigo 593 do CPP. O 593 é o próprio da apelação e não das contrarrazões, não é isso? Bom, nesse caso, essa pessoa teve a peça corrigida? Teve. A peça prática foi corrigida. Então, se você errou o fundamento legal, mas acertou o nome da peça, sua peça tem que ser corrigida. Perfeito? Pensando aí no princípio da isonomia. Se algumas pessoas tiveram a peça corrigida, apesar de ter errado o fundamento legal, acertando o nome da peça, esse também deve ser o seu caso. E aí você pede a pontuação correspondente ao fundamento legal, que equivalia a 0,1. Somente isso. Nas contrarrazões, agora passando para a nossa segunda folha, a nossa segunda página tem as contrarrazões recursais, não é isso? Lá no alto da página, endereçamento, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, e você vai para fatos, fundamentos e pedidos. Ótimo. Nos fatos, você vai fazer um breve resumo daqueles fatos juridicamente relevantes que justificam a escolha da sua peça. Basicamente, dizer que João foi condenado e que o MP recorreu desta sentença penal condenatória, sendo a defesa intimada para se manifestar no dia tal. Só isso é suficiente nos fatos, perfeito? Fundamentos e pedidos. Nos fundamentos, você vai rebater tudo que foi alegado pelo MP. Quantas teses foram sustentadas pelo MP? Acompanhe aí na folhinha de vocês, do enunciado da questão. Olha só, vamos lá. Da letra
A à letra G foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teses. 7 teses sustentadas pelo Ministério Público. Quantas teses você acha que a sua peça prática tem que ter? 7 teses, porque você vai rebater exatamente o que foi sustentado pelo Ministério Público. E o que importa? Rebater naquilo que foi sustentado pelo MP, ok? Não adianta divagar por outros pontos dessa sentença, não. Se ele não foi questionado pelo MP, não precisa ser mencionado nas suas contrarrazões, ok? Pedidos. O que é fundamental de ter nos pedidos de uma contrarrazão? Ora, se nos pedidos de uma apelação, a gente sempre pede o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja concedido tais, tais e tais coisas, nas contrarrazões de apelação, o seu pedido é para o não provimento do recurso do MP para que seja mantida integralmente a sentença proferida. Então, não provimento do recurso do Ministério Público para que seja mantida a sentença proferida. Este é o pedido das contrarrazões. Tem que estar aí. Professora, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, diante do exposto, a defesa requer 2 pontos. Letra A manutenção da absolvição quanto ao crime de associação. Letra B, o não acolhimento da preliminar de nulidade. Letra C, a manutenção da pena base no mínimo legal. E assim sucessivamente. Ou seja, você vai apontando item por item, só que não disse não provimento do recurso do MP. Não disse manutenção da sentença nos termos em que foi proferida. Se você não disse isso, você não tem direito à pontuação dos pedidos. Infelizmente. Ok? Você fez certo em discriminar os itens? Fez, mas isso necessariamente tem que vir acompanhado do pedido de não provimento do recurso do MP. Isso é fundamental. Se você se esqueceu desta expressão, não tem direito à pontuação dos pedidos. Ok? Vamos agora atacar cada um dos pontos? Letra A. MP pediu nulidade da instrução porque o interrogatório não foi o primeiro ato, conforme prevê a lei de drogas. Nós já falamos sobre isso. Se existe uma nulidade, não importa ela qual seja, ela tem que ser arguida no primeiro momento em que a parte tem para se manifestar nos autos. Se a nulidade surgiu na audiência de instrução e julgamento, o MP na hora tinha que levantar a mão e falar, pela ordem de excelência, o interrogatório tem que ser o primeiro ato de instrução. Se a questão diz que as partes não se insurgiram quanto ao momento do interrogatório, precluiu, já não dá mais para ser arguida essa nulidade. Ademais, o MP deveria comprovar o prejuízo do interrogatório como sendo o último ato da IJ. Perfeito? Nada disso ocorreu. Lembrando aí, pessoal, que apesar do artigo 57 da Lei de Drogas dizer que o interrogatório é o primeiro ato de instrução, essa previsão ela é lá de 2006, é uma previsão antiga. Os tribunais superiores todos, de forma unânime, dizem que o interrogatório tem que ser o último ato da IJ, porque o interrogatório, mais do que um meio de prova, ele é um meio de defesa, é o momento que o réu tem para exercer a sua autodefesa. Perfeito? Então, sendo este o último ato da AIJ, assim como ocorre, como tem a previsão legal do CPP. No artigo 400 do CPP, quando diz que o interrogatório é o último ato da IJ, é esse artigo 400 que você vai utilizar também para os crimes da lei de drogas. Tudo isso foi cobrado, não é isso? Nós vamos ver daqui a pouco a pontuação respectiva. Condenação do réu por associação para o tráfico, já que ele estaria em comunhão de ações e desígnios com o adolescente. O MP está dizendo o seguinte, ora, maior e menor estavam atuando em concurso de pessoas. Havia aí liame subjetivo entre eles, isso é suficiente para condenar no 35. Isso é suficiente para condenar no 35? Não é isso? É necessária estabilidade e permanência. Então, você vai dizer... deve ser mantida a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, porque não existe prova da estabilidade e permanência, requisito indispensável para a caracterização do artigo 35 da Lei de Drogas. Perfeito? Vamos lá. MP pede aumento da pena base do tráfico de drogas,
em razão das consequências graves que vem causando para a saúde pública e sociedade brasileira. Eu pergunto, tráfico de drogas é crime grave para a saúde pública? Certamente. Tanto é que o legislador previu que a pena do tráfico de drogas é de 5 a 15 anos, uma pena relativamente alta, não é isso? Agora, pode o juiz aumentar a pena com base na gravidade abstrata do delito? Não pode. Então você vai dizer, deve ser mantida a pena base no mínimo legal, porque a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para aumento da pena. Assim como a gravidade abstrata do delito também não é fundamento idôneo para a fixação do regime prisional inicial. Assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para se vedar a substituição da PPL por PRD. Nunca a gravidade abstrata pode ser utilizada na dosimetria da pena, e a razão é muito simples. A gravidade abstrata do crime já foi considerada pelo legislador quando ele estabeleceu a pena abstrata. Ok? Então, considerar novamente seria um bis in idem, o que é vedado pelo direito penal. Ok. Afastamento da atenuante da confissão, já que ela teria sido parcial. O fato da confissão ser parcial impede a incidência da atenuante do 65.3, a linha D do Código Penal? Não impede. Vocês já sabem, confissão parcial ou confissão qualificada, tanto faz, pode sim atenuar a pena, desde que o julgador tenha se valido desta confissão parcial, desta confissão qualificada, para condenar o réu. A ideia é assim. Vamos imaginar que João tenha dito assim, a droga era minha. A droga era minha, só que eu tinha a droga para uso, não para tráfico. Ou seja, ele fez uma confissão parcial, não é isso? Ele não confessou o tráfico, confessou o uso, disse que a droga era dele. Aí o juiz, na hora que vai condenar, diz assim, João deve ser condenado pelo tráfico de drogas, em primeiro lugar, pelo fato de que ele próprio admite que as drogas eram dele. Apesar dele dizer que era para uso, os policiais militares informaram tais e tais pontos. Ora, foi utilizada a confissão de João para condená-lo no tráfico? Foi. Então, ainda que a confissão seja parcial, ela tem que atenuar a pena. A ideia é essa. Confissão parcial ou qualificada atenua a pena desde que tenha sido utilizada pelo julgador na condenação. Olha só que curioso. Muita gente me questionou assim, professora, eu escrevi isso na minha peça e não fui pontuado. Por quê? Muita gente escreveu assim na sua peça. João confessou espontaneamente os fatos, por isso tem direito a atenuante 65.3, a linha D do Código Penal. E não foi pontuado. Na verdade, não é isso que a banca examinadora quer. Ela quer que você diga assim, deve incidir a atenuante da confissão espontânea, porque João confessou os fatos e essa confissão foi utilizada pelo julgador para condenar, nos termos da súmula 545 do STJ. Então, não basta dizer João confessou, isso não pontua. O que pontua é dizer João confessou e o juiz utilizou essa confissão para condenar, para formar o seu convencimento. Essa informação-chave, dizer que a confissão foi utilizada para condenar, é isso que pontuou pela banca examinadora, ok? Se você não colocou isso, você não foi pontuado. Ademais, observe aí que o que foi pontuado não foi o artigo 65.3, a linha D do Código Penal. O que foi pontuado foi a súmula 545 do STJ. Ok? Continuando. Afastamento da minorante do 33, parágrafo 4º. Por quê? Porque o réu seria portador de maus antecedentes, já que responde à ação penal por crime de furto. Responder à ação penal por crime de furto faz com que o réu seja portador de maus antecedentes? Nunca. Seja reincidência, seja os maus antecedentes, somente podem ser consideradas condenações transitadas em julgado, condenações irrecorríveis. E respeito a qual princípio? Princípio da
presunção de inocência. Então, você poderia dizer, João não é portador de maus antecedentes, porque em respeito ao princípio da presunção de inocência, previsto lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, somente condenações irrecorríveis transitadas em julgados podem ser utilizadas como maus antecedentes ou como reincidência. Então, se ele preenche todos os requisitos do artigo 33, parágrafo 4º, ele tem sim direito a minorante. Ok? A ideia era essa. E aí você pode utilizar tanto o princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade, como pode se valer também, por analogia, da súmula 444 do STJ, que diz que inquéritos policiais e ações penais em andamentos não podem ser utilizadas para aumentar a pena base. Nós aqui não estamos falando da pena base, não é isso? Nós estamos falando de uma minorante do 33, parágrafo 4º. Mas, de qualquer forma, essa súmula pode ser utilizada por analogia. Então, os dois foram pontuados, tanto presunção de inocência quanto a súmula 444. Ok? Aplicação de regime inicial fechado diante da natureza hedionda do tráfico de drogas. Eu pergunto, tráfico de drogas é crime hediondo? Tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo. Perfeito. Se você for ao artigo 1º e 2º lá da Lei 8.072 de 90, verá que o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo. Agora, o tráfico privilegiado é crime equiparado a hediondo? Tráfico privilegiado, aquele do 33, parágrafo 4º, não é crime equiparado a hediondo, é crime comum. Felizmente, no nosso último dia de aula a gente falou disso, né? Ufa! Bom, e aí, se é crime comum, pode o julgador se valer do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 para dizer que o regime inicial tem que ser fechado? Não, né? Aquele 2º parágrafo 1º é para os crimes hediondos e o tráfico privilegiado é crime comum. Esse era um argumento. Segundo argumento a ser utilizado, a previsão de fixação de regime inicial fechado com base no 2º parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos, ela é inconstitucional, porque viola o princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso 56, 46 da Constituição. Ok? Os dois argumentos foram possíveis de serem utilizados, pontuava da mesma maneira. Importante aí dizer que, então, que o tráfico privilegiado é crime comum e que a previsão de fixação de regime inicial fechado é inconstitucional. Ótimo. Afastamento da substituição da PPL por PRD diante da vedação legal do 33, parágrafo 4º. O 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas veda expressamente a substituição de penas. Será que essa vedação legal do 33, parágrafo 4º é constitucional? Ela é inconstitucional. Viola o princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso 46 da Constituição. Ok? Você poderia dizer, então, que essa vedação era inconstitucional. Poderia dizer também, o Senado suspendeu a eficácia dessa expressão, vedada a conversão em pena restritiva de direitos, não é? Ele suspendeu a eficácia desta expressão por meio da resolução número 5. Isso está lá debaixo do seu 33, parágrafo 4º. Isso também poderia ser utilizado como argumento. Ok? Combinado? E aí, então, fazendo isso, estaríamos afastando item por item do que foi sustentado pelo MP, conseguindo aí a integralidade dos pontos. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como foi pontuada essas teses. Isso é importante. Porque na hora que você vai redigir o seu recurso, você tem que saber quanto vale cada tese. Se você não souber quanto vale, você não sabe se você consegue passar com isso ou não. Olha só, pessoal. O endereçamento da nossa petição disjuntada valeu 0,1, enquanto que o artigo 600 do CPP também 0,1. Total da petição disjuntada, quanto valeu a petição disjuntada total? 0,2 somente. Todo o resto foi dedicado às contrarrazões de apelação. Bom, endereçamento, novamente, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, 0,1. Primeira tese, a gente não vai dizer que a nulidade do MP não deve ser acolhida?
Aqui, olha como que a banca colocou. Afastamento da nulidade requerida. Você pode usar outros termos. Você pode dizer que você não quer o acolhimento da preliminar de nulidade. Você não quer o provimento, você quer que a preliminar de nulidade seja improvida. Utilize os termos que você quiser. A ideia tem que ser mantida. Considerando que essa nulidade não foi arguida em momento adequado, ou considerando que ocorreu a preclusão do momento de arguição. E, além disso, você vai dizer que o interrogatório como meio de defesa pode ser realizado como último ato da instrução. Ou que a lei de drogas tem que se adequar ao Código de Processo Penal, em seu artigo 400, que diz que o interrogatório é o último ato de instrução. Olha aí. Quanto que vale essa questão de nulidade? 0,35 mais 0,25, ok? E aí tem os fracionamentos de pontuação. Ah, professora, aqui valeu 0,2, aqui 0,15. Eu vou pedir, no meu quesito 4, professora, eu vou pedir o aumento de 0,1. Pode? Pedir o aumento de 0,1? Ah, porque eu entendo assim. Eu não disse exatamente o que consta no espelho, mas disse mais ou menos. Vou pedir 0,1. Pode? Pode não. Pessoal, as pontuações possíveis são essas, ó. 0, 0,15, 0,2 e 0,35. Não tem 0,1. Essa pontuação não é possível de ser ganha, ok? Então, atenção ao fracionamento. Aqui, você pode pedir 0,2? Não, é 0 ou 0,25. Ou você acerta ou você erra, não tem meio termo. Perfeito? Continuando. O pedido de manutenção da absolvição no crime de associação para o tráfico, 0,2. Então, observe. A partir de agora, o pedido de manutenção do status quo ou o pedido de manutenção da sentença tal como proferida sempre vale 0,2. Manutenção da absolvição. Manutenção da pena base do mínimo legal. Manutenção da minorante do 33 parágrafo 4º. Tudo isso vai valer 0,2. E aí, depois do pedido de manutenção, você faz um fundamento jurídico para o seu pedido de manutenção. Então, a FGV fracionou pedido de manutenção 0,2 e o fundamento jurídico respectivo mais algum tanto de décimo. Vamos lá ver como que foi isso aqui. Manutenção, então, da absolvição da associação para o tráfico, 0,2. Por quê? Não restou comprovada a estabilidade e permanência, 0,4 para isso. Vamos imaginar que você fez um pedido de manutenção da absolvição, mas você não falou nada de estabilidade e permanência. Na verdade, você viajou na maionese. E aí? Você tem direito a alguma coisa quanto ao quesito 6? Sim. Se você pediu a manutenção da absolvição, mas trouxe o fundamento jurídico equivocado, você ganha 0,2, mas não ganha o 0,4, ok? Por isso, o fracionamento da pontuação. Manutenção da pena base no mínimo legal, 0,2. Por quê? Porque o julgador não pode se valer da gravidade abstrata do delito para aumentar a pena. Ou, tendo em vista que haveria bis in idem no aumento da pena em razão da violação ao bem jurídico protegido. Bis in idem por quê, pessoal? Ora, repito, o legislador já considerou a violação à saúde pública para escolher a pena abstrata do delito, por isso bis in idem. Então, seja porque não pode se valer da gravidade em abstrato, seja pela vedação ao bis in idem, a pessoa ganharia 0,4. Então, pedido 0,2, fundamento jurídico 0,4. Errou o fundamento jurídico, acertou o pedido, ganha só 0,2. Manutenção do atenuante da confissão espontânea, 0,2. Por quê? Porque a confissão foi utilizada para formar a convicção do julgador. Porque a confissão foi utilizada para condenar. É este o motivo. Você não vai dizer, porque o réu confessou. Isso não é fundamento jurídico correto. O fundamento jurídico correto é dizer, a confissão foi utilizada para condenar. E aí sim você ganha 0,35. Súmula 545 do STJ, 0,1. Agora, vamos imaginar.
Vamos imaginar que você não pediu a manutenção da atenuante da confissão espontânea. Você não explicou que o julgador se valeu dessa confissão para formar o seu convencimento. Mas, no entanto, apesar de não ter dito nada disso, você soltou no meio assim do caminho a súmula 545 do STJ. Você está falando de outra coisa, não tinha nada a ver com isso. E, no entanto, na sua peça tem o súmula 545 do STJ. Você vai ganhar 0,1 referente à súmula 545 do STJ, porque ela está solta no meio de sua resposta? Para ter a resposta a esta pergunta, basta olhar o espelho de correção. Olha só como o quesito 8 foi avaliado. Olha as pontuações possíveis, pessoal. 0, 0,2, 0,3, 0,35, 45, 0,55 e 0,65. Quanto que valeu a súmula 545? A súmula 545 valeu 0,1. Você pode ganhar 0,1 no quesito 8? Não pode. Se você não pode ganhar 0,1 no quesito 8, você não vai ser pontuado por simplesmente ter citado a súmula 545 do STJ sem apresentar o raciocínio jurídico correto correspondente de manutenção da atenuante, porque foi utilizada para formar o convencimento do julgador, ok? Então, a súmula 545 jogada na sua peça prática, sem o correto desenvolvimento jurídico por detrás, não pontua. Porque, repito, o gabarito oficial não permite, no quesito 8, como pontuação possível, 0,1. Entenderam a ideia da súmula 545? Continuando. Manutenção da causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º. Aqui valeu 0,15, ó, e não 0,2, porque os pontos já estão acabando, né, gente? Bom, por quê? Qual que é o fundamento jurídico? O fato do réu responder por crime de furto não justifica os maus antecedentes. Então, ações penais em andamento não configuram maus antecedentes. 0,35 para isso. 0,1 para quê? Súmula 444 do STJ ou 557 da Constituição, dizer do princípio da presunção de inocência. Olha só, pessoal, mais uma vez, você citou a súmula 444 do STJ, você citou o artigo 557 da Constituição, mas isso ficou jogado na sua prova. Você não esclareceu que ações penais em andamento não podem ser consideradas a título de maus antecedentes. Isso não está na sua resposta. Apesar de você ter citado a súmula 444 do STJ, pode ser pontuado pela súmula 444 do STJ? Não pode, porque, mais uma vez, observe a pontuação possível. Não existe 0,1 como pontuação possível para o quesito 9. O que existe como pontuação possível é 0, 0,15, 0,25, 35, 45, 50 e 0,6. Então, pontuação mínima, 0,15, que corresponde ao quê? Ao pedido de manutenção da causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º. Entenderam a ideia do fracionamento da pontuação? Ficou claro? Ótimo. Pedido de afastamento de aplicação do regime inicial fechado. Ou você pode dizer com as suas palavras, quem tiver escrito isso está correto, ok? Se não foi pontuado, tem que recorrer. Manutenção do regime inicial aberto ou afastamento do pedido de aplicação do regime fechado são sinônimos. Os dois têm que valer 0,2, ok? Por quê? Bom, 0,4 para dizer que tráfico privilegiado é crime comum, ou para dizer que a previsão do artigo 2º, parágrafo 1º é inconstitucional. Por fim, manutenção da substituição da PPL por PRD, 0,2 para isso. Qual é o fundamento jurídico por detrás? Dizer que a vedação legal viola o princípio da individualização das penas, dizer que o STF declarou ou reconheceu a inconstitucionalidade dessa vedação legal do 33, parágrafo 4º, ou dizer que a resolução número 5 do Senado suspendeu a eficácia da expressão. Tudo isso vale ponto. Pedidos, 0,25 para dizer não provimento do recurso ou manutenção da sentença. Então, não é suficiente destrinchar os itens sem pedir expressamente o não provimento do recurso, ok? E 0,1
para a data 3 de novembro de 2018. Professora, eu errei, eu escrevi 13 de novembro de 2017. Foi um erro, professora. É claro que não é 2017. Posso ser pontuado? Não, infelizmente não. Local, data, advogado, OAB. Então, tá aí a nossa peça prática. Eu espero ter esclarecido as dúvidas. Se você tem alguma dúvida ainda, tranquilo? Vamos avançando aqui. Questão 1, então. Rafael subtraiu mediante grave ameaça coisa-alheia móvel de Joana, juntamente com outro indivíduo não identificado e com restrição de liberdade da vítima. Foi então denunciado pela prática do crime do artigo 157, parágrafo 2º, incisos 2º e 5º do Código Penal. Durante a instrução, quando da oitiva da vítima, esta mencionou que todos os fatos foram presenciados de longe por sua amiga Carla, não tendo ela contado em momento anterior para preservar a amiga. Diante dessa menção, o advogado de Rafael requereu ao juízo a oitiva de Carla, mas o magistrado indeferiu o pedido. Sob qual argumento? Sob o argumento de que, na resposta à acusação, foram arroladas testemunhas do número máximo permitido em lei, de modo que não poderia a defesa acrescentar mais uma testemunha, apesar de reconhecer a conveniência da oitiva. Então, o juiz disse, olha, já tem um limite máximo legal, não dá para acrescentar mais uma testemunha, não. O advogado registrou o seu inconformismo. Foram ouvidas as testemunhas de defesa arroladas e foi realizado o interrogatório, em que o acusado negou o fato. Rafael foi condenado ao cumprimento de 5 anos e 6 meses de reclusão, reconhecendo o magistrado o aumento de 3/8 na terceira fase de aplicação da pena, exclusivamente em razão da existência de 2 causas de aumento. Quais são as 2 causas de aumento? Majorante do concurso de pessoas e majorante da restrição de liberdade da vítima, não é isso? Não tendo a pena base e a intermediária se afastado do mínimo legal. Então, observe que a questão deixa claro. Pena base e pena provisória foram fixadas no mínimo legal. O roubo só não permaneceu no mínimo legal porque o magistrado, na terceira fase de dosimetria da pena, aumentou essa pena em 3/8 em face da existência de 2 causas de aumento de pena, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima. Pessoal, olha como os enunciados da prova são muito específicos. Considerando as informações narradas, responda na condição de advogado de Rafael. Qual argumento de direito processual pode ser alegado em busca de desconstituir a sentença condenatória? Você quer um argumento para o quê? Desconstituir a sentença condenatória. É isso que você quer. Algo que permita a nulidade da sentença condenatória. Você vai pedir redução da pena? Você vai pedir substituição de PPL por PRD? Isso desconstitui, anula a sentença condenatória? Não. Então, qual é a tese a ser sustentada aqui? Ora, a Carla, citada pela amiga, nem sei, Carla? Carla. A Carla, citada pela vítima, ela é uma testemunha referida. E as testemunhas referidas não entram naquele número máximo de testemunhas previstos em lei. Ok, pessoal? Isso está previsto lá no artigo 401, parágrafo 1º do CPP. Atenção a isso. A informação importante era dizer que a testemunha referida por quê? Porque ela foi referida pela vítima em audiência, ela não entra no limite máximo legal de testemunhas. Isso está lá no artigo 401, parágrafo 1º do CPP. E isso garante o quê? Ora, se a testemunha deveria ter sido ouvida porque ela é fundamental para a resolução dos fatos e não foi, a despeito da defesa ter feito este pedido, quer dizer que ocorreu um cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa permite a anulação da sentença, ok? Então, seria assim a forma possível de desconstituir, de anular a sentença condenatória. Agora, qual argumento de direito material deve ser apresentado em busca de redução da sanção aplicada? Aqui, a FGV está dizendo, eu quero uma tese que permita a redução da pena aplicada. Que tese é essa? Dizer que
A simples existência de duas causas de aumento de pena não é fundamento idôneo ou suficiente para a escolha da fração a ser utilizada na terceira fase de dosimetria da pena. Não é isso? A escolha da fração adequada tem que levar em consideração a gravidade concreta do caso, as peculiaridades do caso. E sabe o que é legal? Não sei se os alunos prolaborianos vão se recordar. Na nossa aula sobre roubo majorado, eu falei assim: imagine uma hipótese de roubo praticado em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima. Se as vítimas ficarem trancafiadas no estabelecimento comercial por 13 horas, um roubo praticado por Tissimeve, foi meu exemplo hipotético. Qual é a causa de aumento que mais aumenta? O concurso de pessoas? A restrição de liberdade da vítima. Ora, se ficaram restringidas por 13 horas, a restrição de liberdade é o motivo que mais aumenta a pena. O juiz vai utilizar essa informação para a escolha da fração adequada. Aí eu mudei o exemplo. Imagine agora que as vítimas ficaram restritas em suas liberdades por 1 hora, mas o roubo foi praticado por Tício, Méfio, Caio, João e José. Nessa hipótese, roubo praticado com 5 agentes e restrição de liberdade da vítima por 1 hora. Qual é a causa que mais aumenta? A concurso de pessoas. Então, o juiz vai utilizar esta informação do caso concreto para a escolha da fração adequada. Legal demais, né? Legal que isso tenha caído. A resposta, então, para essa letra B estaria na súmula 443 do STJ, que diz que o número de majorantes não é argumento idôneo para a escolha da fração adequada. Agora, pessoal, eu queria falar uma coisa. Muita gente falou o seguinte, e isso está errado. Muita gente falou assim: o juiz não poderia aumentar a pena 2 vezes. Primeiro, pela majorante do concurso de pessoas. Depois, pela majorante da restrição de liberdade da vítima. Não poderia aumentar a pena 2 vezes em razão do número de majorantes. Algumas pessoas usaram esta forma de redação. Isso responde ao gabarito oficial? Está de acordo com o gabarito oficial? Não. Por quê? O juiz não aumentou a pena 2 vezes. O juiz aumentou a pena 1 vez. O juiz aumentou a pena somente em 3/8. Ele não aumentou a pena 2 vezes. Na verdade, ele aumentou a pena 1 vez, se valendo do número de majorantes, 2 majorantes, para a escolha da fração adequada. Então, quem falou assim, o juiz não poderia ter aumentado a pena 2 vezes, essa pessoa se equivocou e não pode ser pontuada, porque o juiz não fez isso, não é isso? Ele escolheu a fração de 3/8 com base no número de majorantes, e isso ele errou. Nesse o julgador errou, ok? É por isso que a distribuição de pontos ficou assim, ó. 0,15 para quem disse cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório da ampla defesa, perfeito. 0,35 para dizer que as testemunhas referidas não são computadas no número máximo legal de testemunhas a serem ouvidas. E 0,1 para quem diz artigo 401, parágrafo 1º do CPP, 209 do CPP e 5º 55 da Constituição. Professora, eu não falei que as testemunhas referidas não são computadas no número máximo legal. Mas, apesar disso, eu citei o artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Eu não disse do cerceamento de defesa, mas, apesar disso, eu citei o artigo 209 do CPP. Eu posso ser pontuado em ao menos 0,1? Não. Não. Olha quais são as pontuações possíveis, pessoal. 0, 0,15, 0,25, 35, 45, 50 e meio ponto. Não tem como pontuar em 0,1. O 0,1 é sempre o 0,1 referente ao artigo de lei, referente à súmula. Ele só é pontuado se você previamente trouxe o raciocínio jurídico correto. O raciocínio jurídico correto aqui, dizer do cerceamento de defesa. Dizer que as testemunhas referidas não são computadas no número máximo legal, ok?
Da mesma forma, se você citou a súmula 443 do STJ, que valeu 0,1, mas não disse que o número de majorantes é argumento inadequado para a escolha da fração adequada, você não vai ser pontuado em 0,1, porque é fundamental o raciocínio jurídico acompanhado do correto artigo de lei ou súmula. Então, você só ganha 0,1 da súmula 443 se antes você dizer que o número de majorantes não é fundamento adequado para a escolha da aplicação da causa de aumento de pena acima do mínimo legal. Nota 1000, alguma dúvida? Tranquilo? Vamos avançando. Questão 2. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, o oficial de justiça, Jorge, compareceu ao local de trabalho de Lucas, sendo encontrados no interior do imóvel 2 armas de fogo de calibre 38. Calibre esse considerado de uso permitido, devidamente municiadas, ambas com numeração suprimida. Então, pessoal, 2 armas de fogo, calibre 38. O calibre 38 é de uso permitido, diz a questão. E essas armas estavam com a numeração suprimida. Tudo isso é importantíssimo, ok? Em razão disso, Lucas foi preso em flagrante e denunciado pela prática de 2 crimes previstos no artigo 16 caput da Lei do Estatuto do Armamento, em concurso material, sendo narrado que Lucas, de forma livre e consciente, guardava em seu local de trabalho 2 armas de fogo de calibre restrito, devidamente municiadas. Pessoal, qual é o crime do artigo 16 caput da Lei 10.826? 16 caput prevê o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, de uso proibido. É o que prevê o 16 caput. Pergunto, Lucas possuía ou portava 2 armas de fogo de uso restrito ou proibido? Não. A questão foi expressa em dizer que eram 2 armas de fogo de uso permitido com numeração raspada. Então, essa denúncia de porte de 2 armas de fogo de uso restrito não corresponde com os fatos da vida real, não é isso? Bom, continuando. Após a instrução em que os fatos foram confirmados, foi juntado laudo confirmando o calibre 38 das armas de fogo, a capacidade de efetuar disparos, bem como que ambas tinham numeração suprimida. Os fatos, então, foram confirmados. As partes apresentaram alegações finais e o magistrado, em sentença, considerando o teor do laudo, condenou Lucas pela prática de 2 crimes previstos no artigo 16, parágrafo único, inciso 4º da Lei 10.826, em concurso formal. Pessoal, qual foi o crime pelo qual Lucas foi condenado? Ele foi condenado por porte de arma de fogo com numeração raspada, com numeração suprimida. O 16, parágrafo único, inciso 4º do Estatuto do Desarmamento, ele é utilizado tanto na hipótese em que a arma de fogo é de uso restrito, quanto na hipótese em que ela é de uso permitido. O que importa é que a arma de fogo tem a numeração raspada, tem a sua identificação suprimida. Essa é a característica de identificação suprimida, de numeração raspada, que faz com que a conduta do agente seja tipificada no 16, parágrafo único, inciso 4º. Então, a tipificação feita pelo juiz em relação aos fatos narrados, em relação aos fatos ocorridos na vida real, está ok? Em relação aos fatos ocorridos na vida real, está ok. Mas eu pergunto, a tipificação feita pelo juiz e condenação, em relação aos fatos narrados na denúncia, está ok? Não está ok, porque Lucas foi denunciado por porte de arma de fogo de uso proibido, de uso restrito, e foi condenado por porte de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada. Ou seja, os fatos não são os mesmos. Os fatos narrados na denúncia não são os fatos pelos quais Lucas foi condenado, ok? Ótimo. Continuando, então.
Intimada a defesa técnica da sentença condenatória, responda na condição de advogado de Lucas aos itens a seguir. Qual o argumento de direito processual a ser apresentado em busca da desconstituição da sentença condenatória? Mais uma vez, a prova da ordem foi específica. Ela quer um argumento que permita a desconstituição da sentença. Qual argumento permite a anulação da sentença? Tem que ter alguma tese de nulidade. A tese é dizer que ocorreu violação ao princípio da congruência, violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. O raciocínio é assim, pessoal. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia. Independentemente do que tenha acontecido na vida real, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia. Se os fatos pelos quais o réu foi condenado não correspondem com os fatos imputados na denúncia, não existe uma correspondência, não existe uma correlação entre o imputado e o pelo qual ele foi condenado. Como é que o réu vai se defender de algo que não lhe foi imputado? Somente daquilo que lhe foi imputado na denúncia é possível o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, a violação, a correlação entre a acusação e a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. É isso que era importante dizer. Dizer que, repito, houve violação ao princípio da congruência ou violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença e que, em decorrência disso, houve violação ao contraditório e à ampla defesa, já que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e ele foi condenado por fato diverso. Deveria ter sido observado qual artigo de lei? O 384 do CPP, que obriga ao Ministério Público o aditamento da denúncia, para que constasse lá que o porte era de arma de fogo com numeração raspada, né? Como não foi feito esse aditamento, ocorreu violação ao 384 do CPP. Perfeito? Letra B. Reconhecida a validade da sentença em segundo grau, qual argumento de direito material a ser apresentado para questionar o mérito da sentença condenatória e, consequentemente, quanto à pena aplicada? Mais uma vez, o enunciado foi específico. Como questionar a pena aplicada? Pausa para molhar a palavra, não é isso? Como questionar essa pena aplicada? Vamos lá. Lucas foi condenado por 2 crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Por quê? Porque tinha 2 armas. Mas isso é correto? Para cada arma que ele portar, existe um crime do artigo 16? Não, né, pessoal? Se as armas 2, 3, 4, 5, 10 eram portadas no mesmo contexto fático, existe um crime único. A violação à incolumidade pública, a violação à segurança, à paz pública, ocorre uma única vez, independentemente aí da quantidade de armas de fogo com numeração raspada. Ok? Então, nessa hipótese, você pode sustentar que a pena deve ser reduzida, porque não existe um concurso de crimes, não existe concurso material, não existe concurso formal. O que existe é crime único, já que as armas eram portadas em contexto fático único. Olha só, pessoal, muita gente conseguiu a pontuação dessa letra B, mas olha como a letra B foi fracionada. Acompanhe aí na nossa lousa. A letra B foi 0,5 para dizer que o crime era único e 0,1 para dizer que as armas de fogo foram apreendidas em um mesmo contexto. Muita gente disse crime único, mas, pessoal, muitos deles esqueceu de falar que a arma de fogo foi apreendida em um mesmo contexto. Isso são coisas diferentes. Dizer que o crime é único e que as armas foram apreendidas no mesmo contexto são coisas diferentes, né? E é importante que se diga os dois. Crime único, 0,5. Armas apreendidas no mesmo contexto, 0,1. E só existe crime único porque as armas foram apreendidas no mesmo contexto, pessoal. Imagine que Tício foi preso em flagrante porque no dia 10/10 de 2015 portava uma arma de fogo de forma ilegal, ok? Uma semana depois,
Tício foi preso novamente, porque portava uma arma de fogo de forma ilegal. Será que essas duas armas, uma apreendida no dia 10 do 10, a outra apreendida no dia 17 do 10, caracterizarão um crime único? Não, né? Haverão dois crimes de porte de arma de fogo, porque estavam em contextos diversos. Só existe crime único porque as armas de fogo, nessa questão, foram apreendidas no mesmo contexto. Então, aí está aí o raciocínio jurídico por detrás da tese da existência de crime único, ok? Além disso, vamos lá, na letra A. Violação ao princípio da correlação vai valer 0,4, porque ocorreu violação ao quê? Ao 384 do CPP. Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 0,15. Então, aí, mais uma vez, fracionada a pontuação. Ok? Alguma dúvida? Vamos encerrando? Próxima questão, questão 3. No interior de um coletivo... Ups, pessoal, foi mal. No interior de um coletivo, Alberto, João, Francisco e Ronaldo, até então desconhecidos, começaram a conversar sobre a crise financeira que assombra o país e sobre as dificuldades financeiras que estavam passando. Em determinado momento da conversa, Alberto informa que tinha conhecido o seu, Lucas, com a intenção de importar arma de fogo de significativo potencial ofensivo, que seria um fuzil de venda proibida no Brasil, mas que ele precisava de ajuda de outras pessoas para conseguir a importação. Diante da oferta em dinheiro pelo serviço específico, todos concordaram em participar do plano criminoso, sendo que Alberto iria ao exterior adquirir a arma, João alugaria o barco para trazer o material, Francisco auxiliaria junto à imigração brasileira para que a conduta não fosse descoberta, e Ronaldo entregaria o material para Lucas, que era o mentor do plano. Após toda a organização do grupo e divisão de tarefas, assustado com as informações veiculadas na mídia sobre as punições do crime de organização criminosa, Francisco comparece ao MP com seu advogado e indica a intenção de realizar delação premiada. Participaram das negociações do acordo Francisco, sua defesa técnica, o membro do Ministério Público com atribuição e o juiz que seria competente para julgamento, sendo acordada a redução de 1/3 da pena em relação ao crime de organização criminosa. Após ser denunciado, junto com Alberto, João, Ronaldo e Lucas, pela prática de organização criminosa, artigo 2º da Lei 12.850, não é isso? Francisco contrata você como novo advogado para patrocinar seus interesses. Na condição de advogado de Francisco, com base nas informações narradas, esclareça o seguinte. Letra A. Considerando que aquela delação não seria benéfica ao seu cliente, existe argumento a ser apresentado em busca de desconstituir o acordo celebrado quanto ao seu aspecto formal? O que a banca examinadora pediu? Uma tese quanto aos aspectos formais dessa colaboração premiada que permitam a sua desconstituição, a sua anulação. Observe como a letra A foi específica. Como você vai questionar algum aspecto formal que permita a anulação da colaboração premiada? No caso, a única coisa que poderia ser arguida é que a colaboração premiada foi feita com a participação do juiz, e juiz não participa de colaboração premiada, né, gente? Se ele é a pessoa que vai julgar no futuro o eventual crime, se ele participa da colaboração premiada, das tratativas desta colaboração, ele tem acesso a algumas informações dadas pelo réu, que o réu não daria se ele estivesse sendo julgado pelo delito. Não é isso? Então, o juiz aí, ele sairia de uma posição de imparcialidade e estaria comprometido no julgamento deste caso. Por isso, o juiz não participa das tratativas. O juiz, depois que o acordo é feito, ele recebe esse acordo para o quê? Homologar o acordo de colaboração premiada, onde ele vai analisar os aspectos formais e legais deste acordo,
Por isso, é possível sustentar que este acordo foi nulo, ou é possível de anular, porque teve a participação do juiz, o que viola aí o artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850. É só isso, ok? Não tem mais nada que você pode falar. Ah, professora, eu sustentei o seguinte, que não é possível a condenação do réu com base exclusivamente na colaboração premiada. É necessário provas complementares que permitam a condenação na organização criminosa. Ok, isso está certo. Você dizer que é necessário provas complementares para condenação em organização, perfeito. Agora, isso permite a desconstituição do acordo de colaboração premiada? Não. Isso é um mérito de eventual ação penal caso o réu seja condenado. Não tem nada a ver com as formalidades do acordo de colaboração e não permite a anulação do acordo de colaboração. Na verdade, dizer que a sentença não pode ser proferida exclusivamente com base no acordo de colaboração é um argumento para questionar sentença penal condenatória e não para questionar a validade do acordo, ok? Então, quem disse isso? Quem citou o artigo 4º, parágrafo 16º da Lei 12.850, não responde ao que foi perguntado, apesar de estar correto, não responde ao que foi perguntado. Letra B. Qual argumento de direito material deve ser apresentado para questionar a capitulação jurídica realizada pelo MP na denúncia? Mais uma vez, a banca foi específica. Ele quer questionar a capitulação jurídica realizada pelo MP na denúncia. Ele não quer mais saber da colaboração premiada, ok? Na letra B, não se questiona a colaboração premiada. O que se questiona é a capitulação jurídica dos fatos narrados pelo MP na denúncia. Ora, qual que é o nome do réu? Se Francisco foi denunciado por organização criminosa, só é possível a condenação se houver estabilidade e permanência. Havia estabilidade e permanência para a prática de um número indeterminado de infrações penais, cujas penas superam 4 anos ou sejam de caráter transnacional? Olha só. Alberto, João, Francisco e Ronaldo eram o quê? Desconhecidos. Em determinado momento da conversa, Alberto informa que Lucas tem a intenção de transportar uma arma, ok? E aí eles organizam, então, este fato para o transporte das armas. Eles não se conheciam, pessoal. Esses agentes não se conheciam quando decidiram praticar esse tráfico de arma de fogo. Então, será que é possível sustentar estabilidade e permanência para a prática de um número indeterminado de infrações? Com certeza não. Se não há estabilidade e permanência, não há organização criminosa. Assim, você questiona a capitulação jurídica, ok? Então, vamos lá à nossa tabela. Letra A. Poderia ser buscada a desconstituição do acordo de colaboração, pois não pode o magistrado ter participado das negociações do acordo. Então, o magistrado homologa acordo de colaboração, mas não participa das tratativas deste acordo. Isso valeu 0,55 e 0,1 para quem cita o artigo 4º, parágrafo 6º da Lei de Organização Criminosa. Letra B. Não restou configurado o crime imputado, tendo em vista que o grupo tinha a intenção de praticar um crime só de transporte, né? De tráfico de arma. E não várias infrações, ou não havia prova do quê? Da estabilidade e permanência. 0,6. Professora, eu entendo que eu não disse exatamente o que consta no espelho, mas disse mais ou menos isso. Vou pedir na letra B 0,3. Dá para pedir 0,3 na letra B? Dá não, né? Ou é 0 ou é 0,6. Ou o aluno acerta ou ele erra. Não existe meio termo. Observe aí que não teve fracionamento. Então, se você disse assim, não restou configurada a organização criminosa. Aí, na hora que você vai explicar, você viaja na maionese, você não diz nada sobre estabilidade e permanência, você não consegue ganhar o 0,6, porque é o tudo ou nada. Aqui a FGV não fracionou a pontuação, ok? Professora, sabe o que aconteceu?
Eu trouxe a resposta da letra B na letra A e a resposta da letra A na letra B. Eu posso ser pontuado já que eu demonstrei o conhecimento jurídico? Não. Infelizmente, a inversão aí das respostas, colocar a resposta na letra errada, não permite a pontuação. Ok? Continuando então. Questão 4. Revoltada com o fato de que sua melhor amiga Clara estaria se relacionando com seu ex-companheiro João, Maria a procurou e iniciou uma discussão. Durante a discussão, Clara, policial militar, afirmou que se Maria xingasse novamente, ela a mataria, gastando apenas uma munição de sua arma. Persistindo na discussão, Maria voltou a ofender Clara. Esta, então, abriu sua bolsa e pegou um bem de cor preta. Acreditando que Clara cumpriria sua ameaça, Maria desferiu um golpe na cabeça da rival, utilizando um pedaço de pau que estava no chão. A perícia constatou que o golpe foi a causa eficiente da morte de Clara. Posteriormente, também foi constatado que Clara, de fato, estava com sua arma de fogo na bolsa, mas que ela apenas pegara seu celular para ligar para João. Após denúncia pela prática do crime de homicídio qualificado e encerrada a instrução da primeira fase do procedimento do júri, entendeu o magistrado por pronunciar Maria nos termos da inicial acusatória. Então, contou a questão que Maria foi denunciada e, ao final da primeira fase, pronunciada por homicídio qualificado. Com base nessas informações, responda a letra A. Qual o recurso adequado contra a decisão proferida pelo magistrado? Qual foi a decisão proferida pelo magistrado, pessoal? Decisão de pronúncia. Contra a pronúncia cabe recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4º do CPP. Caso tivesse ocorrido a impronúncia, o recurso pela parte interessada seria o mesmo? Não, né? Contra a decisão de impronúncia, cabe a apelação 416 do CPP. Perfeito? Letra B. Qual a tese de direito material a ser apresentada em sede de recurso para combater a decisão de submeter o réu a julgamento pelo tribunal do júri? Então, olha só, na letra B, a gente volta à decisão de pronúncia. A ré foi pronunciada. O que você vai alegar no seu recurso em sentido estrito para evitar a pronúncia? Não é isso? A ideia é essa. A pergunta é, o que vai estar nos fundamentos do seu recurso em sentido estrito? Vai estar o quê? Um pedido de absolvição sumária, com base no artigo 415, inciso 4º do CPP, porque qual é a ré? A Maria, ela atuou em legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa nada mais é do que uma discriminante putativa por erro de tipo, ou também erro de tipo permissivo. E aí você vai esclarecer que a ré imaginava estar diante de situação de injusta, atual ou iminente. E em razão dessa suposta agressão injusta, atual ou iminente, ela atuou em legítima defesa. Ok? Essa questão, ela foi devidamente fracionada quanto à pontuação. Observe que interessante. Essa pontuação foi bem legal. Olha só, na letra B. A tese de direito material seria que Maria agiu em legítima defesa putativa, 0,15. A legítima defesa putativa é o quê? Qual que é a natureza jurídica da legítima defesa putativa? Discriminante putativa, ou erro do tipo permissivo. Isso valeu 0,35. E 0,1 para citar o 20, parágrafo 1º do CP. Pessoal, eu vi algumas pessoas que falaram de discriminante putativa, mas, ao invés de falar sobre legítima defesa, falou sobre estado de necessidade. E aí, como é que fica essa pessoa que fala de estado de necessidade e cita discriminante putativa, artigo 20, parágrafo 1º? Ora, vai ganhar 0,45. 0,35 para discriminante putativa e 0,1 para o 20, parágrafo 1º. Mas não ganha 0,15 porque não citou legítima defesa. Falou de estado de necessidade, que não é o caso. Ok? Então, aí a pontuação foi bem fracionada. Então, 0,15 para legítima defesa putativa. E aí, pessoal, interessante aqui
quem acertou essa questão e não acertou totalmente, normalmente se esqueceu de dizer legítima defesa putativa, ok? Aí você vai dizer natureza jurídica, erro de tipo, permissivo ou discriminante putativa e 0,1 para artigo 20, parágrafo 1º. O caso não é de erro de tipo essencial, o caso não é de erro de tipo acidental, o caso não é de erro de proibição. Se alguém transcreveu o artigo 21, o artigo 20, caput, o 20, parágrafo 3º, nada disso vai ser pontuado. Quem pediu aí desclassificação para homicídio culposo, também não vai ser pontuado, porque a discriminante putativa isenta de pena, por isso é causa de absolvição sumária com base no artigo 415 do CPP. Não há que se falar, então, em desclassificação para homicídio culposo, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal seguida de morte, nada disso, ok? Atenção aí, o caso de absolvição sumária com base no 415. E aí, na letra A, houve o fracionamento também, 0,3 para recurso antidistrito, 0,1 para o 581, inciso 4º, 0,15 para apelação e 0,10 para 416 do CPP. Lembrando que se você esqueceu de colocar o inciso 4º ou se você trocou CP com CPP, você não ganha a pontuação respectiva ao artigo de lei correspondente. Ok? Pessoal, eu vou deixar aqui o meu e-mail para quem tiver dúvida na elaboração do recurso, fique à vontade para mandar a sua dúvida, ok? A gente vai conversando. Mas, raissapaiva@gmail.com, ok? Mas, não se esqueça, o principal é demonstrar a perfeita adequação entre a sua resposta e o espelho de correção. Indique as linhas da sua resposta, transcreva a sua resposta e peça o aumento de 0,6, 0,15, o correspondente àquele quesito que não foi avaliado. Atenção à distribuição de pontuação, porque você tem que seguir essa distribuição de pontuação quando você vai pedir a pontuação. Ok? Foi um prazer imenso estar com vocês. A gente vai se falando. Até a próxima.